Amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez mais digo a oportunidade que temos de poder estar com gratidão na casa do Senhor e poder estar também, de alguma forma, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, a nossa reflexão. Eu tenho certeza absoluta que através da palavra do Senhor, Deus, Ele tem algo poderoso para falar conosco. Aleluia, eu não tenho dúvida disso, que nem eu nem você, por vontade própria, quisera nós estarmos aqui nesta noite, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele nos conduziu, Ele nos persuadiu interiormente, para que nós venhamos estar nesta noite, para a glória do seu soberano nome. Amém? Em nome do Senhor Jesus, pergunta para o seu irmão aí, você está disposto a ouvir a palavra do Senhor? Você veio aqui para adorar ao Senhor? Aleluia, você não veio aqui para ouvir o pastor somente falar, você ouvir os louvores, porque eu sempre tenho dito, irmãos, que nós não viemos na igreja para assistir, nós viemos para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, abrir a nossa voz, os nossos lábios e dizer que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é um Deus que dá saúde. Você está de pé, você tem a sua casa, a sua família, você acordou hoje por causa da misericórdia desse Deus que nós vamos estar falando aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Então se alegra na presença do Senhor. Aleluia, não fique triste não, porque Deus tem coisas boas ainda para você. Aleluia, é só você entender a palavra que Ele trouxe para nós nesta noite. Amém? Livro de São Lucas, ou seja, o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 36. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 36. Se porventura algum de vós não tem um exemplar da palavra do Senhor, nós temos aqui através do projetor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. Dizendo isto mostrou-lhe as mãos e também os pés. E não acreditando assim ainda, ele, por causa da alegria e estando admirado, Jesus lhe disse: tende alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de pão de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo quanto de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriram os olhos do entendimento, para que compreendesse as escrituras. Lhe disse: assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sou testemunha de todas essas coisas. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que sejais revestidos pelo poder de Deus. Amém? Você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor
Jesus. Amados irmãos, esse texto, ele é muito oportuno, porque o médico Lucas, ele vai trazendo a tônica, a voga. Esse texto justamente não poderia ser escrito ou digitado trazendo a biografia do Senhor por outro a não ser pelo médico Lucas, estudado e trazendo justamente o evangelho dele para os gregos, pessoas que até então naquela cultura antiga eram pessoas que tinham mais douto, eram pessoas que tinham mais letra culturalmente falando. E justamente Lucas trazendo essa explanação, a gente nota aqui, irmãos, pela palavra do Senhor, fatos curiosos e importantes para a nossa reflexão. Nós vemos aqui que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido a algumas irmãs, e nós vemos aqui que Jesus agora, ele se apresenta aos seus discípulos. Irmãos, até então eles estavam ali tramitando nas suas conversas, nas suas indagações acerca de Jesus, aquilo que ele tinha falado, aquilo que ele tinha traduzido em vida, ali nos seus aproximadamente 3 anos ali de conduta ministerial. E agora, irmãos, eles se deparam com Jesus ressurreto. Jesus tinha acabado de ser ali crucificado e também ressuscitado. E ali ele se apresenta aos seus amados discípulos. Irmãos, ao olhar ali, eles não estavam acreditando que era propriamente o mestre. A Bíblia aqui nos diz que eles achavam que era um espírito, mas Jesus ali começa ali a falar para eles, para olharem para as suas mãos e olhar para os seus pés. Isso significa, irmãos, traduzindo, que aqueles cravos não estavam mais nas mãos de Jesus e que os pecados daqueles que confessaram ao Senhor estavam perdoados. Eles ali começam ali a conjecturar entre eles, ali Jesus vai dizer, porque há dúvida ainda no seu coração, ou nos vossos corações. Jesus ele começa ali a tratar alguns assuntos e ali pedir um pouco de comida para ver que não era nenhum fantasma e nenhum espírito. Mas preste bem atenção, na explanação, Jesus ele vai trazendo a própria palavra do Senhor. Ou seja, Jesus vai trazendo Ele mesmo através da palavra. Porque, irmãos, a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse é o próprio Jesus. Ele é a primícia, Ele é a excelência da criação. Não é somente um homem, pastor, não, é Jesus. Ele é tudo em todos. E quando a gente olha aqui, Jesus ele vai trazendo essa explanação, vai trazendo essa compreensão a eles que até então estavam atordoados, dizendo era necessário na lei de Moisés, era necessário através dos profetas, era necessário através dos salmos acerca da minha pessoa, era necessário cumprir toda a escritura para que sim eu pudesse chegar ao ponto que cheguei. Jesus ele vai falando, ele vai trazendo, e coisas importantes. Eu gostaria que você, amado irmão, prestasse muita atenção naquilo que Jesus aqui ele está dizendo. E nós aqui pela manhã tivemos uma reunião muito confortável, uma reunião muito amistosa, uma reunião muito espiritual, que nós falamos aqui de certas coisas muito importantes relacionadas ao reino de Deus. E Jesus aqui, irmãos, está falando coisas também substanciosas para a nossa vida espiritual. Em um mundo, irmãos, a qual as pessoas estão em um tempo muito corrido, as pessoas querem as coisas muito para ontem, as pessoas às vezes por causa de situações, de inquietações, estão tomando decisões muitas vezes precipitadas, situações que muitas vezes Deus não falou nada, mas pelo impulso do coração, eles estão tomando decisões e muitas vezes estão culpando Deus pelas decisões humanas que tomou.
E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, Deus está dizendo coisa muito importante para os nossos dias. Enquanto, irmãos, a internet, a rede social, o dia a dia, os computadores, ou seja, mais rápidos que temos aí, é tudo muito veloz, mas tem certas coisas, irmãos, que Deus ele fala para nós e fala para o seu irmão aí: é necessário uma coisa. Fala 2 vezes para ele: é necessário uma coisa. Fala para ele assim, vamos para o capítulo, para o versículo 49. Que ele vai dizer assim: eu vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? O Espírito Santo de Deus, que vai testificar tudo aquilo que o Senhor falou. A promessa do Pai. E ele vai mais adiante, irmãos. E ele vai dizer assim: permanecei, pois, na cidade. Agora, como é difícil permanecer. Como é difícil permanecer aquilo que Deus fala para nós. Estamos vivendo em um dia que permanecer já é algo muito difícil para muitas pessoas. As pessoas não querem mais permanecer na sua família. As pessoas já não querem permanecer nas coisas que Deus fala para permanecer. E a palavra do Senhor, ele vai num contratempo, em uma contramão desse mundo. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra do Senhor ela é contra tudo aquilo que o mundo faz, tudo aquilo que o mundo representa. Enquanto o mundo ele está indo para um lado, o Senhor está dizendo para mim e para você: permanecer. Permanecer não é fácil. Permanecer é ato de obediência à própria palavra de Deus. Ele está dizendo aqui: permanecer. A palavra do Senhor vai dizer que aqui, junto, em Betânia, quando Jesus estava assunto aos céus, Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo de número 15, que tinha aproximadamente mais de 500 pessoas nesse dia que Jesus estava subindo aos céus. E contaram 50 dias por causa do Pentecoste, que foi a promessa do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2. E a Bíblia vai dizer que só tinha apenas 120 pessoas. Ou seja, em menos de 50 dias, aproximadamente, muitas pessoas não permaneceram. E a palavra de Deus, ele traz a nós a reflexão: o que é permanecer? Permanecer, meu irmão, é continuar firme nas promessas que Deus ele dispensou para a sua vida. Permanecer é continuar firme na palavra do Senhor. Enquanto tudo está dizendo, enquanto talvez o barco está, talvez o vento está balançando muito o barco, permaneça aí ainda lá. Por quê? Porque vento faz parte. Vento faz parte da jornada. Vento faz parte da caminhada. Mas permanecer. Permanecer, pastor, é o que? É prosseguir. É conservar. Se ele falou permanecer, permaneça. Permaneça. Jesus, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Para ter poder tem que permanecer. Para ter poder tem que obedecer. Para ter entendimento de Deus tem que submeter. Para ter aquilo que Deus deseja para mim e para você, nós temos que acatar aquilo que Ele fala na sua maravilhosa, bendita e abençoada palavra. Nós vemos aqui Jesus trazendo isso para os seus discípulos. Jesus trazendo isso também para a nossa vida, meu irmão. É muito difícil permanecer, pastor Michel. É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível, porque Deus ele dá graça a cada dia.
Deus dá graça a cada dia através do Espírito Santo de Deus. Em momentos, irmãos, tribulosos, em momentos tangenciosos, em momentos, irmãos, que muitas vezes a gente vive em situações, muitas vezes dúbias, em situações que muitas vezes a gente tem que tomar decisão, e a decisão é permanecer na palavra dele. E como é difícil para o ser humano, em um mundo extremamente elétrico. Irmão, eu quero dizer, amada igreja, aleluia, que é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Pastor Michel, como que vem o Espírito Santo na nossa vida quando ele fala permaneça, aonde todas as vezes as pessoas estão parecendo que é errado. Permaneça, porque Deus vai te usar para você falar como serva de Deus, como servo de Deus, naquele lugar que ele falou, permaneça, 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 permaneça. Onde Ezequiel estava, ele estava onde? Num vale de ossos sequíssimos. O que está acontecendo, pastor Michel? O que está acontecendo que Deus, ele não precisa de muita coisa para ele poder usar alguém. Ele precisa de um coração, aleluia, voluntário, um coração disposto, um coração arrependido, para ele poder fazer algo maravilhoso. Deus não precisa de alarde, irmãos. Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa de pessoas que estão contritas segundo o coração dele. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 47. Eis que o seu nome, para que viesse a pregar o arrependimento para remissão de pecados. Aleluias. Como é difícil falar na igreja essas situações, irmãos. Porque quando fala de determinadas situações, nós falamos aqui hoje pela manhã, a sensação que parece que o ser humano, dentro da sua casa, dentro dos seus afazeres, dentro da sua vida, a sensação que parece é que nós, seres humanos, temos um quarto escuro e secreto, que muitas das vezes a pessoa não dá liberdade para o Espírito Santo entrar ali e fazer a faxina necessária. Mas Deus, irmãos, Jesus Cristo não foi um pregador do século I, não foi o pregador do 10º século, não foi os pregadores desse século que falou isso. Quem falou foi Jesus Cristo de Nazaré. Você e eu temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para arrependimento e remissão de pecados. É isso que Deus fala para eu e você fazermos, irmãos e irmãs. Pessoas arrependidas, pessoas que caem em si através do poder do Evangelho, pessoas que realmente eu preciso me arrepender, eu preciso abrir não somente a minha casa, mas aquele porão que está fechado há muito tempo, que só Deus e eu e o próprio inferno sabe, e ele me acusa todos os dias, pastor, que eu preciso me arrepender. Fala para o seu irmão aí, só vai entrar lá quem se arrepender. Só vai entrar lá quem se arrepender. Pastor Michel, como é difícil isso. Mas ele morreu por nós. Morreu por você. Morreu por mim. Para que nós venhamos ser resgatados para o Pai. Você é importante para Deus. Mas o mais importante é você reconhecer que você precisa renunciar coisas na sua vida. O que Deus fez, irmãos? O que Deus fez? Deus olhou a humanidade. Ele olhou para mim e para você. Não tem jeito. Satanás já estava batendo os tambores dele.
e dizendo: a minha vitória já é certa. A presunção dele. Mas ele não entendia que viria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Se ele persuadiu a mulher para que caísse, então vai nascer um dentre, nascido de mulher, para pisar na cabeça dele. Jesus nasceu. Ele tentou matar Jesus. O decreto de Herodes, a matança dos inocentes, não conseguiu. Jesus saiu, voltou, depois saiu de novo, ficou 18 anos sumido do mapa, porque a gente vai ver Jesus com 12 anos no templo, depois a gente não vai ver Jesus, a gente vai ver ele com 30 anos sendo batizado. Chegou a hora de Jesus chegando para ser batizado. A hora dele estava chegando, a hora do Filho ser glorificado. Ele sendo batizado, vem uma pomba, o Espírito de Deus, e os céus vão se abrir e vai dizer: esse é meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Satanás estava olhando ali e dizendo assim: é ele, é ele, é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que arquitetar alguma coisa. Mas não adiantava nada, ele não podia fazer nada. Jesus Cristo já estava pronto, o ministério dele. Ei, presta atenção. Muitas vezes as pessoas, elas ficam às vezes batendo cabeça. Jesus, ele se preparou durante 30 anos para exercer somente 3 anos de ministério. Se prepare e espere o tempo de Deus na sua vida. Espere o tempo de Deus. Não queime cartucho não. Fala para o seu irmão: não se afobe não, porque o que é seu é seu. O que é seu ninguém pode tomar. O que é seu ninguém pode tirar. Aleluias, aleluia. Mas por quê? Porque estou passando tudo isso, pastor Michel. É porque o Deus, ele trata. Quem tem de Deus, ele vai tratar primeiro. Aleluia, aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí, isso é verdade? Deus, ele trata primeiro, irmão. Aleluia. A gente olha para a palavra, às vezes de um versículo para outro, às vezes é 30 anos. Paulo demorou 14 anos para ele começar alguma coisa. Hoje em dia esse evangelho ralo, esse evangelho aí corriqueiro, esse evangelho sem seiva. E vocês sabem perfeitamente o que eu estou dizendo. Água com açúcar, não. Deus, ele vai te preparar. Ele vai trabalhando, ele vai forjando. Quem está comigo aí? Aleluia. Nós falamos semana passada, Deus, ele vai podando a gente, irmão. Aleluia. Quem gosta, ninguém gosta, mas é necessário. Aleluia. Ele vai tirando coisa da nossa vida. Aleluia. Às vezes sem você perceber, Deus, ele está tirando. Aleluia. Você está chorando porque Deus está tirando. Se ele está tirando é para colocar coisas melhores e maiores. Aí fica chorando. Não chora não. Louva o Senhor. Fala para o seu irmão: permaneça, mesmo que esteja chorando. Aleluia. Mas daqui a pouco você vai entender que esse choro vai virar alegria. Aleluia. Cristo ressuscitou para a nossa alegria, irmão. Se alegre no Espírito. Se alegre no Espírito. Aleluia, porque tomou a minha frente. Aleluia. Quando Deus quer, você pode ser o último, ele vira a fila. Não tem esse negócio não. Com Deus não tem senha. Quando ele fala que é teu dia, pronto, ninguém pode pedir. O negócio é esse. Ninguém chega na tua frente não, meu irmão. O que é teu está tranquilo. É só permanecer. É só obedecer.
O diabo, ele quer somente que a gente se desvie um pouquinho da rota. Ele quer isso. Então Jesus, ele está trazendo isso, irmão, na nossa vida cristã, para a gente ter mais base. Nós falamos aqui pela manhã acerca da igreja de Corinto. Você perdeu de estar aqui hoje pela manhã. A igreja que era tida como a mais espiritual, a que revelava mais, a que falava mais em línguas estranhas, era mais espiritual. Preste atenção que você está me ouvindo. Mas era aquela que verdadeiramente não tinha discernimento de nada. Paulo vai dizer que eu tinha que falar outras coisas com você, porque vocês não podiam suportar. Então, irmão, se é o tempo do leite, receba de Deus. Aprenda a crescer aos cuidados do Senhor. Era uma igreja que tirava, vou usar aqui o linguajar, tirava a onda de super espiritual. Mas não tinha nada disso. Nada disso. Nada disso. Porque na verdade quem é espiritual não diz que é. A face dele, a fala dele, o testemunho dele já diz quem ele é. Já diz quem ela é. Já disse quem ele é. Já disse quem ele é. Servo de Deus. Filho de Deus. Filha de Deus. É por isso que Deus está nos preparando. Se eu falar para você assim, quem aqui tem colocado coisas diante de Deus? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dizer assim, eu, pastor. Mas existe o tempo daquilo que você pediu. Tem certas coisas que vai ser amanhã. Tem certas coisas que você falou para Deus, e Deus está falando para você hoje. É necessário que você esteja à altura daquilo que você me pediu. À altura daquilo que você me pediu. E Deus está falando assim, olha, eu também tenho uma obra na sua vida. Quem pode dizer amém? Mas você tem que estar à altura da obra que eu coloquei na sua vida. Amém? Porque tem pessoas que às vezes ficam assim, Deus tem uma obra na minha vida, e não se prepara para aquilo que Deus delegou para ele. Ora, Jesus ficou 30 anos nesse negócio. Os outros irmãos também. E nós não vamos ser diferentes. Por quê? Porque Deus tem muita coisa para fazer. Até que Ele venha, tem muita coisa para fazer. Aleluias. Pastor, como assim? Pastor, me chame. Agora o Senhor está me deixando. Deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas na sua família que precisam de Jesus. Amém? Tem pessoas na nossa casa que precisam de Jesus. Mas a gente sabe que Deus precisa trabalhar muito e muito a gente na nossa vida para que eles possam enxergar Jesus. Sim ou não? Enquanto isso Ele vai trabalhando, enquanto isso Ele vai falando, enquanto isso Ele vai purilando, enquanto isso Ele vai podando, enquanto isso Ele vai fazendo. Ele vai dizendo assim, permaneça, 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 não fica chateado não. É Deus que está fazendo todas as coisas. Não fica triste não, é Ele que está trabalhando a seu favor. Aleluia, não fica aborrecido não, alegre o teu coração. Alegra o teu coração. Se Deus está no negócio, fica tranquilo. Você vai passar por outro lado. Continue cantando, continue louvando ao Senhor. Aleluias. Às vezes as pessoas querem a resposta de Deus, e a resposta de Deus está na nossa frente, irmãos. Às vezes a gente quer mais coisa, não, está muito fácil. Irmão, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Mas aprenda uma coisa na palavra, permaneça. Permaneça. 50 dias, só 120 permaneceu, irmãos. Cadê o restante? Cadê os 300 e poucos que estavam aqui?
50 dias, quando todo mundo desviou, aonde estava, desacreditou, viu Jesus face a face, viu Jesus subindo entre as nuvens. Nós não vimos isso, irmãos. Eles viram. E cadê eles? Por isso, eu quero rogar ao Senhor nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha estar cada dia palpitando em você, no seu coração. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação. Quantas pessoas, irmãos, entrando por caminhos tortuosos, entrando por veredas, e ainda colocando assim, é Deus que é do negócio. Não, Deus não está nisso, irmão. Deus está onde Ele é glorificado. Deus, Ele está onde Ele é honrado. Deus, Ele está onde há respeito. Deus não está onde há dúvida, irmão. Aonde Deus está, pastor? Aonde Ele é exaltado. Aleluias. Não tente colocar Deus na sua agenda, mas que você venha entender que Deus tem uma agenda para você. E coisas grandes Ele deseja realizar. Mas contudo, com uma condição. Fala para o seu irmão aí, com carinho. Tudo o que Ele te der é para que Ele seja glorificado. A tua família é para que Ele seja glorificado. O teu trabalho é para que Ele seja glorificado. O ministério que Ele depositou na sua vida é para que Ele seja glorificado. E não você e nem eu, nós aproveitarmos do ministério para querer crescer em cima de Jesus. Se aproveitar do sucesso, surfar na onda de Jesus, pegar carona. Deus não quer isso. Jesus, Ele olhando para João Batista, conforme nós louvamos aqui, importa que ele cresça. Como é difícil hoje isso, hein? Você dizer para o irmão, falar assim, irmão, importa que o irmão cresça e eu diminua. No sentido da palavra, que o irmão seja a bênção. Eu falo para os jovens uma coisa, que vocês sejam jovens melhores do que eu fui. Que vocês sejam jovens melhores do que eu fui. Porque se eu ver que vocês não estão sendo melhor do que eu, vou chamar atenção, porque eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Então leia a Bíblia, estude, se consagre, busque a presença do Senhor. Se abstenha de amizades erradas. Tome cuidado, conserva-te fiel, Timóteo, à sã doutrina que é a palavra do Senhor. Aleluias. Afaste, Timóteo, dos desejos da tua mocidade, porque você tem um ministério, então você vai ter que se afastar. É isso. Cuide de você, Timóteo. Tome cuidado com o seu estômago, com a sua úlcera. Paulo estava falando para Timóteo isso, para um jovem pastor. Quando a gente olha, eu choro todas as vezes que eu paro para meditar nas epístolas, e principalmente as de Timóteo. Porque eu vejo um homem que fez tanta coisa pelo Evangelho, foi decapitado. E eu fico falando assim, Senhor, o que eu fiz até agora? O que a tua igreja do século 21 está fazendo até agora? Só plumas e paetês? Só um evangelho faz de conta? Só o sensacionalismo? Só o pula-pula e cai-cai? Onde está a palavra de Deus no sangue e na alma dessa gente? Cheio de gente, cheio de indagações, cheio de dúvidas, cheio de argumentos, mas sem Jesus e não se arrepende dos seus pecados. Comece a entender que teu nome tem que estar escrito no livro da vida.
escrito no livro da vida. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Ele estava falando em Apocalipse. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Jesus, ele deixou algo muito importante para nós: permanecer, permanecer, permanecer. É cuidar. Permanecer é se conservar. Permanecer é estar revestido. É entender que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que está no meio de nós nesta noite, Ele deseja ter morada permanente. Não só apenas uma visita, mas uma morada. Vamos se colocar de pé, irmãos. Aleluia. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Nosso mundo atribulado, nosso mundo corriqueiro, nosso mundo que a sensação que parece é que 24 horas é pouco. Muitas vezes a sensação que temos é que nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta. Nós estamos esquecendo de refletir a respeito da nossa alma, da nossa vida, de obedecer a Deus, de entregar a nossa alma ao Senhor. Deus, Ele quer fazer isso a todo momento. Deus está falando nesta noite. É uma hora de reflexão. É uma hora de colocar o teu coração aos cuidados do Senhor. E falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Porque muitas vezes eu tomei atitudes e eu não consultei o Senhor. Muitas vezes eu tomei atitude e disse que é o Senhor. Na verdade foi eu, Senhor. Mas eu quero reparar, Senhor. Eu quero pedir perdão. Irmãos, como é difícil para um homem que não entende o Espírito Santo de Deus se arrepender. Mas a Bíblia vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Ele vai falar primeiramente isso: se humilhar. Humilhar. Isso é sério. E orar, e buscar, e se converter dos meus caminhos, dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A pergunta nesta noite é: que terra é essa? Terra é a nossa vida, terra é o nosso coração. Como fazer isso, pastor? Se humilhando e colocando diante de Deus. Eu falei aqui de manhã que o adversário das nossas almas, ele tem interesse o seguinte: olha, eu sei o que você faz de errado,
Mas vamos fazer o seguinte, o diabo fala para a pessoa: vamos ficar com esse segredo entre você e eu. Ninguém precisa saber. A tua esposa não precisa saber. O teu pastor não precisa saber. A tua mãe não precisa saber. O teu chefe não precisa saber. Ninguém precisa saber. Esse segredinho fica entre você e eu. É isso que o diabo faz. Mas aí ele vai acusando a pessoa. Ele vai se tornando ali a pessoa refém do adversário. E vai fazendo chantagens emocionais e espirituais àquela pessoa. Mas eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Deus ele veio aqui, ou te trouxe aqui, melhor dizendo, para quebrar todo esse jugo. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso me arrepender. O que você está esperando? Vamos orar junto, porque está dizendo aqui, se humilhar e orar. Então nós vamos orar. Se você realmente tem necessidade de pedir perdão a Deus, eu quero orar por você, meu irmão.